Eu tive um debate, Marcelo é engraçado, tive um debate com ele, na época que ele era pré-candidato à presidência, lá na Jovem Pan. Sim. Ele chegou no Pânico, foi muito engraçado, porque ele chegou cheio de pedras pra jogar contra mim. Porque eu tinha falado em outro debate com o Piperno, no mês, naquele programa Opinião também, que eu tinha falado, Marcelo não vai ter 10 votos. Esse cara não vai ter 10 votos. Eu falei, mas é um cara que tá fazendo barulho, mostrando o resultado e que tá, possivelmente, existe a possibilidade dele levar no primeiro turno se houver uma explosão aí pra perto. E agora ele colocou como médico que vai ser o secretário de saúde dele, o Dr. Francisco Cardoso, que foi eleito pro CFM, um cara que liderou, inclusive, uma campanha gigantesca para ocupar espaço no Conselho Federal de Medicina. E é um cara contra lockdown, contra vacina obrigatória, contra passaporte vacinal. Então, quer dizer, foi um gol. É um golaço dele fazer isso. Pablo Marçal teve aqui outro dia com a gente também. Ele fez o primeiro debate na Band. No outro dia estava com a gente aqui, deu 13, 14 mil ao vivo. Foi bastante gente. E os cortes dele foi impressionante realmente. O nosso canal subiu 28 mil inscritos depois que ele veio. Legal. 2, 3 dias depois. Foi impressionante mesmo. Só que ele falou uma coisa que ele acha que ele veio para isso. Que há 10 anos atrás ele chegou e falou que eu não tinha tirado uma foto com ele. Verdun, não vai lembrar, mas há 10 anos atrás tu não tirou uma foto comigo, não sei o quê. Eu falei, pô, como assim? Eu não me lembro. Só que ele falou o local, foi em Goiânia, num hotel, o papai tava tu, John Jones, tava o Vanderlei. E eu falei, vamos tirar uma foto? Daí tu falou assim, não, eu tô cansado. E eu falei, putz, será que eu falei isso mesmo, que eu tava cansado? Fiquei na dúvida, né? Porque sim, acontece algumas vezes de tu não conseguir alguma coisa assim, mas, puta, eu tiro foto com todo mundo, dou risada. Aí eu falei, filha da puta, me quebrou aqui, mas na brincadeira, na boa, né? Daí eu peguei e fiquei pensando, vou ter que dar uma resposta pra ele, né? Não na hora, assim, né? Eu fiquei pensando no vídeo depois. Aí fiz um vídeo, claro, as pessoas no aeroporto têm que tirar foto direto, e eu falei, tirei a foto com a pessoa, eu falei assim, o negócio é o seguinte, o Marçal falou que eu não tirei foto com ele. Daí a pessoa começou a mandar um recado. Ô Marçal, faz o Pix pra nós aí. Daí ele faz o Pix. Ô Verdun, o Marçal não pegou a visão. Daí eu comecei a fazer o vídeo, e depois que a gente fez o programa, eu e ele, a gente tirou uma foto. Aí eu botei um globinho na cabeça dele assim, eu botei na minha cabeça assim, ele fez o Pix. Quebrei ele. Mas é um cara que... Eu tive um debate, o Marcelo é engraçado, tive um debate com ele, na época que ele era pré-candidato à presidência, lá na Jovem Pan. Sim. Ele chegou no Pânico, foi muito engraçado, porque ele chegou cheio de pedras pra jogar contra mim. Porque eu tinha falado em outro debate com o Piperno, no mês, naquele programa Opinião também, que eu tinha falado, o Marcelo não vai ter 10 votos. Esse cara não vai ter 10 votos. Eu falei isso. Falei, a eleição tá polarizada entre Lula e Bolsonaro. Essa é a análise. Bem, resumo da ópera. Ele foi uma entrevista que, né, eu senti uma pegada ali meio pessoal. Depois disso, a galera ficou pilhada, né? Porque na rede social, no YouTube, o pessoal fala, nossa, Marco, pô, que isso? Você explodiu o cara. Pô, muito legal. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Como tudo, né? E daí o Marçal, depois eu procurei ele, mandei mensagem, falei, pô, acho que, né, vamos passar limpo isso. Ele participou de outro programa que era mais um podcast, foi muito legal a entrevista, ele tava apoiando o Bolsonaro daí no segundo turno já, ou até no primeiro, salvo engano. Mas aí a gente, depois de um tempo eu falei com ele de novo. Eu acho que é um cara que ele tá amadurecendo no meio político. Ele usou uma estratégia interessantíssima da canelada. É o seguinte, ó. Eu tenho a capacidade de movimentar o debate público, mas eu vou ter que, para ocupar esse espaço, irmão, não é pedindo com licença, por favor. É na cotovelada e é no chute. E ele tá conseguindo. Ele tá conseguindo. Você pode achar os métodos dele heterodoxos, né? Não muito tradicionais. Sim. Mas é um cara que tá fazendo barulho, mostrando resultado e que tá, possivelmente, existe a possibilidade dele levar no primeiro turno se houver uma explosão aí pra perto do primeiro turno. Tu acha que seria bom ou não? Tu acha que seria que... Porque o que ele fala
tudo que ele vai fazer, de repente até gostaria de fazer, mas não tem condições porque a oposição não vai deixar. Quando ele fala, por exemplo, de algumas políticas públicas, polícia preditiva, essas coisas, Sim. É tudo coisa de ficção científica. Mas assim, por exemplo... A hora que você se depara com a realidade pública mesmo, estatal, cara, polícia preditiva, a Guarda Civil Metropolitana precisa... Primeiro você precisa melhorar o treinamento de todos os guardas da Guarda Civil Metropolitana, você precisa ver sobre a possibilidade deles terem arma, porque... A Guarda Civil foi feita para proteger patrimônio público. Quer mudar isso? Então você tem que fazer uma outra construção, entendeu? Não, eu entendo assim, até queria perguntar para ti, como tu é um especialista, um faixa preta no assunto, sobre assim, se ele pegou, é o prefeito de São Paulo, né, já tá 100%, faz de conta, e ele pegou e quer fazer muita coisa, mas até quanto que a oposição pode barrar isso aí? Como é que funciona essa parte de, não, vou fazer... Eu tenho meus aliados, mas não são todos. Como é que se faz isso aí? Se ele quer fazer e o outro lado não deixa, como é que funciona isso? Acho que na prefeitura ele vai ter alguns entraves com... O pessoal fala muito de coronelismo no Nordeste, no Norte, mas em São Paulo tem também, tá? Ah, é? Tem região aqui que você não pode entrar para pedir voto na cidade de São Paulo. Mas não pode assim por... Ah, é? Sim. Sim. Crime organizado. Sim, todo mundo sabe. Então, existem dilemas que ele vai enfrentar, existe muita resistência que ele vai enfrentar do próprio sistema. Ele tá vindo com uma energia que é positiva nesse sentido, porque você vai ter que ter essa energia para brigar com um sindicato de professor, militante. Não, eu vou te dar um exemplo bem básico. Assim, vamos falar do Rio Tietê. Sim. O Tietê ali, ele quer limpar. Ele pode ser barrado por isso. E não, tu não vai limpar. Se a gente não limpou até agora, desde do anos 90 que a gente está tentando limpar isso aí. Botamos quantos milhões já foi nisso aí, nesses projetos, e ser barrado por isso. É isso que eu quero saber. Eu acho difícil porque, por exemplo, se unir as intenções dele com relação a esse ponto com o Tarcísio, que também tem esse interesse, essa vontade, tá bom. Eu acho que nesse quesito específico que você trouxe, ele consegue fazer uma gestão coordenada com o governo do estado de São Paulo, porque o Tarcísio é um exímio gestor nesse aspecto. Tá bom. Mas eu olho para o Marçal também como um fenômeno um pouco diferente do ponto de vista político. Ele criou uma liderança que não ele abriu um espaço no meio político que não depende do Bolsonaro. Esse é o capital político dele. Tanto que ele pode se tornar um cabo eleitoral para o segundo turno de várias prefeituras espalhadas pelo Brasil. Isso já está sendo discutido, inclusive, no Rio de Janeiro. O Ramagem está falando, eu aceito o apoio do Pablo Marçal, se ele quiser, eu sou aqui bolsonarista, mas eu aceito... Então, ele fez isso, ele chegou dando um monte de chute ali, para ocupar esse espaço e para fazer o capital político dele, criar o capital político dele de fato. Então, nesse aspecto, ele foi exitoso. Tem gente que não gosta do método, mas se você olhasse uma perspectiva neutra, você fala, peraí... Que não é o padrão, como tu falou, né? Foge do padrão político, que é o jeito que ele fala. Porque cara, o povão adora. Ele pegar uma mão de pó branco e assoprar na cara de um eleitor do Boulos que tava do lado ali dele na rua, enchendo o saco ou gritando alguma coisa. Da carteira de... A galera adora isso. A carteira de trabalho, exorcismo com a carteira de trabalho. Foi foda mesmo. Isso é engraçado. Tu achou engraçado, né? É engraçado. Então, o povão adora. A minha preocupação é a seguinte, e eu falei isso pra ele, tá? Pablo, qual você tem realmente convicção dessas pautas? E eu tive uma conversa com ele logo depois que ele deu uma entrevista pro Bradock. Eu falei, Pablo, você não passou muita segurança e convicção quando você falou de ditadura sanitária. Começaram a falar de lockdown, etc. Você virou e falou, você saiu pela tangente, você falou dos especialistas. Eu vou recorrer aos especialistas. Porra, todo ditador sanitário usou essa desculpa e esse pretexto. Você não vai recorrer a especialista, Pablo. Eu sei que você vai defender a liberdade, é isso que você tem que falar. Então, e ele falou, puta, cara, obrigado, é isso. A gente teve uma conversa muito franca nesse ponto. Então ele aceita Ele aceitou, dica. Ele estava aberto. E agora ele colocou como médico que vai ser o secretário de saúde dele, o Dr. Francisco Cardoso, que foi eleito para o CFM, um cara que liderou, inclusive, uma campanha gigantesca para ocupar espaço no Conselho Federal de Medicina. E é um cara contra lockdown, contra vacina obrigatória, contra passaporte vacinal. Então, quer dizer, foi um gol. É um golaço dele fazer isso. Porque é diametralmente o oposto do que o Ricardo Nunes fala.